Oi, gente! Hoje a gente vai mostrar para vocês como a gente fez a produção dessa caixinha e desse chaveirinho. Olha que gracinha que fica. O chaveirinho ele encaixa direitinho aqui. Foi tudo feito sob medida e vocês não vão acreditar. Tudo a gente utilizou a Duveflow para fazer. Tanto os cortes da caixinha quanto o chaveirinho. E a gente vai mostrar todo esse processo de criação, desde o design até a peça pronta. Vou dar alguns recadinhos importantes. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para a Dui, onde você preenche seus dados, eles entram em contato. Para você que quer ter mais informações, saber sobre valores, sobre condições de pagamento, enfim, vai ter tudo aqui na descrição do vídeo. E lembrando, quando você for comprar a sua máquina na Dui, não esqueça de usar o cupom AMANDADUI. Então, vamos lá ver como é feita essa peça? Eu vou começar aqui mostrando a parte da arte do chaveiro, tá? Eu gosto de criar todas as artes no Corel e o programa da Dui abre super bem os arquivos do Corel. Então, vamos aqui algumas informações importantes. A gente padronizou aqui na empresa as cores. Por quê? Quando outra pessoa pegar para fazer, ela também vai conseguir produzir as peças da mesma forma. Então, o verde a gente padronizou como preenchimento. Tudo que tiver em verde vai ser preenchido. O azul a gente coloca como contorno e o vermelho a gente coloca como corte. Então, essas três cores a gente padronizou da forma que a gente achou melhor aqui. Lembrando que você tem que sempre estar com o seu arquivo convertido em curvas. Então, você sempre vai vir aqui no Corel e vai em objeto converter em curva. Aqui ele já está convertido. E outra coisa importante, como eu vou fazer no acrílico espelhado, eu preciso que essa arte esteja espelhada também, porque ela vai ser feita na parte de trás do acrílico. Então, eu já deixo ela preparadinha, aqui eu vou espelhar ela e ela já tá pronta. Lógico, aqui eu peguei um desenho de um coração e coloquei um espaço para colocar, para passar a correntinha do chaveiro, tudo certinho. Escrevi a frase do jeito que eu queria, na fonte que eu queria, e aí toda essa parte de personalização você pode fazer da forma que você achar melhor. Agora, o que é importante? Você salvar esse arquivo, ó. Eu salvo ele no formato do Corel mesmo, tá? Não exporto ele de outra forma, no formato do Corel. E agora eu vou no aplicativo da Dui e é lá que a gente vai fazer todas as configurações de potência, velocidade e da ordem. Então, vamos lá. Esse aqui já tá salvo. Vou vir aqui no software da Dui e vou abrir. Deixa eu fechar esse daqui. Ó, e vou abrir o meu arquivo do Corel mesmo. Vou aqui abrir. Meu arquivo do Corel é esse daqui, Chaveiro Amor por Costura. Vou abrir ele. Ó, e ele já abre perfeitinho. Como lá no Corel eu estava usando um tamanho de folha A4, ele veio aqui com esse tamanho. Mas a minha placa é maior, então eu já vou vir aqui em propriedades do desenho e já vou personalizar. Vou colocar aqui em centímetro, que a minha placa ela tem 50 por 40. Aí já fica certinho. Vamos lá, agora vamos fazer todas as configurações que tem que ser feitas aqui no arquivo. Deixa eu dar um zoom. Ali eu cliquei no lugar errado, aí foi virando a página, por isso que eu voltei. Então, vamos dar um zoom aqui. E vamos começar as configurações. Vamos lá. Camadas, camadas e objetos. Eu vou criar aqui 4 camadas, que vocês vão entender por quê. Uma das camadas, a primeira, vai ser a de preenchimento. Então, já cliquei aqui, preenchimento, adicionar. Uma outra camada vai ser a camada de contorno, mais uma de corte interno e a última de corte externo. Tá? Por quê? Porque eu quero que a minha máquina corte primeiro essa parte interna do chuveiro e depois o externo. Porque se ela corta o externo e depois o interno, às vezes o coraçãozinho vai cair e ela não vai conseguir cortar a parte interna. Então, vamos colocar cada coisa em seu devido lugar. O amor por costura, eu quero ele na parte do
preenchimento, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, mover para a camada, preenchimento. Azulzinho, eu já combinei aqui com todo mundo, sempre que tiver azul é porque é para fazer contorno. Então, seleciono os dois e vou mover para a camada de contorno. Corte interno, vou colocar ali na camada corte interno e o corte externo para a camada corte externo. Tá? E aqui também é importante eu já deixar na ordem que vai ser, né? Senão ela não vai fazer nessa hora. Ela vai entender que é desse jeito que eu quero, que é o corte externo, corte interno, e não é. A primeira coisa que ela tem que fazer é o preenchimento. Então, vamos lá, o preenchimento vai ficar lá em cima. Depois do preenchimento, eu quero que ela faça o contorno. Contorno. Corte interno. E por último, corte externo. Aqui, ó, você pode ver que estão todos os ícones como tesourinha. É importante aqui a gente ajustar. Preenchimento, o desenho é a impressora. Contorno, o desenho é esse pincelzinho. Corte é a tesourinha, os dois já estão corretos. E aí, eu vou falar a potência e a velocidade que a gente usou para o acrílico de 2 milímetros espelhado. Tá? Então, a gente fez vários testes e chegamos nessas potências e nessas velocidades. Para o preenchimento, a gente usou a potência em 9 e a velocidade em 100. Para o contorno, a gente utilizou a potência em 9 e o contorno em 50. Os cortes, os dois cortes são exatamente a mesma potência e velocidade, que é 90 de potência e 12 de velocidade. 90 e 12. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai replicar esse desenho. Tem duas formas de replicar, tá? Uma das formas é você já ir direto. Eu vou selecionar tudo aqui e vou zerar aqui em cima, para ele ficar bem no cantinho, tá? Então, vamos lá, as duas formas de fazer as repetições. Uma delas é aqui no Preview, né? A gente clica no Preview. E aqui a gente coloca em Replicar, tá? Então, você consegue colocar aí na sua placa, você vê a quantidade que vai dar. Então, por exemplo, eu quero colocar 5 linhas e quantas na coluna? Vamos colocar 6, tá? E aqui você coloca o espaçamento que você quer entre elas, tá? Ó, aí aqui ela já vai fazer várias, tá? Então, ó, na minha placa ela já colocou várias repetições, tá? Daria para colocar até um pouquinho mais. Mas eu fiz de um jeito para ficar melhor as repetições e caber mais. Então, eu vou mostrar aqui como que eu fiz. O que eu fiz aqui? Eu peguei o meu chaveirinho e eu copiei e colei ele. Tá? Vamos lá, de novo aqui. Eu virei ele de ponta cabeça aqui, ó, e encaixei aqui, tá vendo? Porque aí eu vou conseguir colocar mais repetições. Porém, é muito bom fazer isso. Porém, você vai ter que arrumar as camadas de tudo. Então, ó, eu vou copiando e colando aqui vários. Tá vendo que eu consigo otimizar a quantidade? Sim, mas aí o que eu vou ter que fazer de novo? Selecionar aqui, ó, essas duas partes. E tá vendo que elas ficaram no preenchimento? E vou ter que mover elas para a parte do corte interno. Então, selecionar, mover. Então, você vê, se você não quiser ter esse trabalho para conseguir colocar um pouquinho mais de repetições na placa, você pode fazer ali pelo preview e colocar a quantidade que você quer, tá? Então, agora eu vou preencher aqui com vários e organizar tudo certinho, né, as camadas, e aí a gente já vai ir para a máquina. Agora a gente vai para a parte da produção mesmo. Então, eu vou utilizar uma chapa de acrílico espelhada.
ela tem 2 milímetros. Aqui na máquina a gente já fez o ajuste do foco para esse tamanho de chapa. E a gente vai iniciar a produção, o corte e gravação. Vocês vão ver que a máquina já vai fazer tudo de uma vez só, como a gente montou com várias repetições do jeitinho que eu mostrei no vídeo. Primeiro, vamos verificar se vai caber aqui o tamanho da nossa arte na placa. A gente colocou 2 fileiras. Então, ó, ele tá mostrando aonde vai ser feito o corte. E aí, vai dar. E eu já vou colocar aqui para iniciar a produção. E ele vai produzir na ordem que a gente determinou na hora que a gente estava programando aqui no computador. Então, primeiro ele vai fazer o preenchimento. Aí ele tá fazendo o preenchimento e essa é a velocidade real da máquina. Depois a gente vai colocar o vídeo um pouquinho mais rápido, né, para produzir todas. Mas essa daí é a velocidade real. Ela vai fazer, então, preenchimento. Depois ela vai fazer os contornos e, por último, os cortes. Ó, agora ela já tá fazendo todas as partes que são só o contorno, que é o logo e a maquininha de costura. E aí a hora que ela finalizar essa etapa, ela já vai para a última, que é o corte. E agora ela já iniciou o corte. Primeiro, ela faz o corte interno, onde vai passar a correntinha do chaveiro, e depois ela faz o corte externo, conforme a gente montou ali na arte. Finalizou aqui, agora eu já vou abrir e vou retirar todos eles. Eu vou retirar a placa, você vai ver que eles vão cair ali e eu vou pegar. Ó, deixa eu pegar um aqui para mostrar. Ele tá ainda com a película. Eu vou vir aqui e vou tirar a película. E o miolinho dá uma empurradinha que ele já cai. Ó. Agora, então o chaveirinho tá finalizado, a gente vai para a parte das caixinhas. Bom, agora para a caixinha, eu já peguei pelo tamanho do chaveiro, né? Eu determinei a medida dela, tudo certinho, como eu queria. Existem vários moldes de caixinha disponíveis para baixar na internet, inclusive projetos pagos. Aqui eu desenhei do jeito que eu queria e coloquei também alguns recortes que eu vou fazer. Então vamos lá. Essa parte que tá em azul, lembra que eu falei para vocês que a gente determinou as cores aqui? Vermelho é corte, o azul é contorno. Na realidade, esse contorno ele vai servir como o vinco da minha caixinha, tá? Por isso que eu coloquei ele no contorno, porque eu quero que ele seja bem fininho, bem delicado, só um contorno para vincar, para a hora que eu for dobrar a caixinha facilitar. Então, tudo que tá em vermelho vai ser corte e tudo que tá em azul vai ser contorno. Lembrando que nesse caso não tem preenchimento, então são só essas duas cores que eu utilizei.
Já tá prontinho aqui o design, eu fiz aqui eu tive que fazer alguns cortinhos no logo para ficar legal, para não cair tudo, né? Porque se você faz um círculo inteiro, cai inteiro, então quando a gente trabalha aí no papel é um pouquinho diferente. Aqui eu fiz o login da Dui e eu fiz invertido, por quê? Essa marcação eu poderia fazer ele sem inverter, mas essa marcação do vinco, às vezes ela fica um pouquinho escura. E como eu não quero que isso fique aparecendo, eu resolvi fazer invertido, tá? Aqui também já tá prontinho. Também deixei no tamanho A4, da mesma forma, para eu organizar tudo lá no programa da Dui. Então, salvei, meu arquivo como caixinha. Vou vir aqui já no programa da Dui e vou abrir o arquivo direto do Corel. Venho aqui abrir. E lógico, quando eu termino de fazer, vou abrir aqui a caixinha, eu sempre salvo, tá? Porque o arquivo aqui da Dui já vai ficar com os parâmetros que eu coloquei. Então, os parâmetros de velocidade, de potência, ele vai salvar o arquivo já certinho. Para uma próxima vez, você não precisa fazer tudo isso de novo, tá? Um arquivo que você vai usar muito depois que você montou ele uma vez, você não precisa mais montar. Então, vamos lá. Vou também aqui arrumar o tamanho do meu papel. O meu papel aqui, ele tem 42 por 28. Opa, deixa eu mudar aqui para centímetros. 42 por 28. Tá, já deixei ele certinho. Vou zerar aqui também, Vou zerar. Vai ficar lá no cantinho, tudo certinho. E vamos lá, as camadas que a gente vai ter aqui nesse projeto. Deixa eu, de novo, ao invés de dar o zoom, eu viro a página. Vamos lá, chegar mais perto e organizar. Então, eu vou ter 2 camadas. Na realidade, nesse projeto, eu vou ter 3 camadas, porque eu tenho os cortes internos também, tá? Os loginhos, eles vão ser cortes internos. Então, vamos lá. Primeira camada vai ser a camada do contorno, que na realidade vai ser o meu vinco. Eu vou até escrever aqui contorno barra vinco. Escrevi errado. Vamos renomear ela aqui, contorno barra vinco. Vou ter a camada dos cortes internos. E vou ter a camada do corte externo. Ok? Então, vamos lá. A ordem vai ser primeiro o vinco. Deixa eu já colocar na ordem aqui o vinco. Segundo, corte interno. E terceiro, corte externo. Agora, vamos selecionar o que vai em cada lugar. O DUI e o AZ vai ir na parte dos cortes internos. Então, vamos lá. Mover para a camada, corte interno. Mover. Já está lá. O corte externo, que é esse vermelho aqui, eu vou mover para a camada corte externo. Gente, isso daqui é uma vez que você faz, tá? E agora eu vou selecionar todos os meus vincos, que são as partes em azul. Selecionei, mover para a camada, vinco contorno. Certo? Então, aqui já está tudo certinho. Pronto para a gente iniciar, mas vamos colocar os parâmetros que eu utilizei. Então, o corte, né, que é o contorno, desculpa, o vinco, ele vai ficar no desenho do pincel e o restante vai ficar na tesourinha mesmo. Mas os parâmetros, lembrando que aqui eu vou usar um papel craft 270 gramas, então se você for usar uma outra gramatura, um outro papel, você tem que testar, tá? Mas já dá para ter por base um papel 270, você pode começar testando com esses parâmetros que eu usei e ver qual que vai dar certo. O contorno, como ele é bem delicado, ele é 0,60 de potência com velocidade no 100. O corte interno, e aqui vocês vão ver que tem uma diferença do corte interno para o corte externo. O corte interno, ele é bem delicadinho, então a gente colocou uma potência 8 e uma velocidade mais baixa, velocidade 15, tá? Para ele ficar bem perfeitinho. O corte externo, a gente já colocou numa velocidade maior. Ele é mais tranquilinho, não tem tanto detalhe, então a gente colocou na potência 8 com uma velocidade 30.
Aqui a gente vai fazer, vai colocar várias repetições e aí a gente pode pôr nela mesma. Eu vou só fazer uma coisinha aqui que eu vou virar o meu design. E para virar, eu venho aqui em objeto, transformar, rotacionar. Aí aqui eu vou colocar 90. E já vai virar o meu objeto. Porque se eu rotaciono aqui, ele vira cada parte do objeto separado, tá? Então não fica tão certinho. Aqui eu já vou fechar essa aba. Deixa eu selecionar tudo aqui e vou zerar novamente. Aqui o X e o Y para ele ficar bem na beiradinha. 0 e 0. Vamos lá fazer o preview e já colocar mais algumas repetições. Ó. Preview. Aqui eu vou colocar replicar. Vou colocar só 4 colunas, tá? E vou dar uma distância de uns 2 milímetros de cada um. Confirmar. Ó, já ficaram 4 repetições. Depende muito do tamanho do seu papel para você ver a quantidade de repetições que você vai conseguir colocar. E agora a gente já vai para a máquina. Agora a gente vai cortar as caixinhas. Lembrando, a gente está usando um papel craft 270 gramas. Antes a gente estava com uma placa de 2 milímetros. Então aqui a gente reajustou o foco na máquina e as configurações ficaram aquelas que eu mostrei para vocês no computador. Agora a gente já vai verificar que isso o tamanho vai dar tudo certinho e iniciar a produção das caixinhas. Primeira verificação, a gente vai colocar 4 repetições. Então, ó, vai dar certinho o tamanho aí, ainda vai sobrar um pouco de papel. Terminou a verificação e vamos colocar para fazer. Essa parte é a parte dos vincos da caixinha, que é a primeira etapa. Depois dos vincos, ela vai fazer os cortes internos e, por último, o corte externo. Finalizou aqui, eu vou pegar uma caixinha aqui para mostrar. Deixa eu soltar os ímãs, a gente coloca esse ímã que é para segurar a folha para ela não voar. Ó. Aí a caixinha tá finalizada, essas partes aqui são os vincos, ó. E ela pronta, ela fica desse jeito. E aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o chaveirinho dentro da caixinha. Bonitinha. E tá finalizado. Olha que gracinha que ficou. Gente, eu vou colocar na descrição do vídeo as informações aqui, link pra Dui, o cupom de desconto, que tem cupom de desconto na compra da máquina, o cupom Amanda Dui. Vou colocar tudo certinho na descrição do vídeo, então vocês deem uma olhadinha pra ficar ligada em tudo.